Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Agora sim! Olá, querido irmão João Enzio Gomes, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, o áudio está tudo certinho, a imagem tudo certinho, né? Está ótimo. Para nós é uma alegria renovada você vindo novamente para falar para o Centro Espírita Zilda Gama. Nós agradecemos. Para mim é sempre uma grande alegria. Que bom para nós também. Nós vamos, então, apresentar nosso irmão, que a maioria já conhece. Ele é de Cascavel, no Paraná, palestrante, trabalhador na doutrina espírita e está sempre divulgando o espiritismo. Isso é muito bom e a gente vai aprendendo. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos, uma boa noite para todos nós. E o nosso irmão, como nós falamos, né, é de Cascavel, no Paraná. Para nós é uma alegria enorme. E nesse momento, então, nós convidamos a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, Deus, o nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos, de refletirmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos, então, a nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que nos acompanham, para intuir o nosso irmão Enzio, que fará, então, esse estudo, um trabalho que ele preparou com tanta dedicação, para que todos nós pudéssemos compreender e praticar na nossa vida. E também, Senhor, é a oportunidade em que aprendemos como fazer a nossa evolução espiritual. Que esse é o passo que todos nós queremos, que seja com toda essa sabedoria que o Espiritismo traz para nós, que nós pratiquemos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Pedimos, Senhor, que abençoe a todos nós, os que estão conosco agora, ou que só
poderão assistir mais tarde. Que todos nós estejamos com a bênção de Deus e de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, querido irmão, a palavra agora é sua. Muito obrigado, pessoal, por me oferecerem essa possibilidade de estudar, de adentrar, de mergulhar nos ensinos da doutrina espírita, em especial na obra de Allan Kardec, nas chamadas 5 obras de referência, as obras fundamentais, as obras básicas, como alguns chamam, não no sentido de básica, porque aquilo é o basicão, não, mas no sentido de ser base. Esse é o sentido. Então, fico muito feliz de podermos estar hoje aqui. Eu até entrei aqui já em cima, deu um probleminha técnico aqui, deu problema na câmera, no microfone, coisas normais, né? Mas conseguimos resolver aqui para não atrasar o nosso estudo, né? E quero agradecer, além de agradecer a equipe do Zio da Gama, agradecer a própria Zio da Gama, que nos é um exemplo de médiuns, de como devemos nos comportar. E também agradecer a cada um que está nesse momento nos assistindo, mesmo que não seja agora na segunda às 19 horas, mas em outro momento que você consiga assistir. O tema que nos foi proposto é um tema que Kardec teve bastante trabalho com ele. Pessoal, só um parênteses, eu posso de repente pedir uma licencinha, porque a janela está aqui aberta, está bem quente, e se começar a chover, eu vou pedir, assim, um segundinho só para fechar a janela, tá? E se ouvirem sons ambientes, são os doguinhos que tem aqui em casa, tá? O tema que nos foi proposto é um tema que Allan Kardec quebrou a cabeça, não pelo tema em si, porque ele já deixou isso muito claro no decorrer da construção do que eu chamo de edifício doutrinário, né? Conjunto do conhecimento espírita, que está na Revista Espírita e nas obras de referência, em especial o Livro dos Espíritos. Lá está dito, né? Contém a doutrina espírita. Mas esse tema, Kardec se incomodou muito com ele. Não pela doutrina, mas pelas pessoas. Pela forma como as pessoas entendiam aquele conteúdo que estava sendo apresentado a elas. E mesmo quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 64, aí que deu mais confusão ainda. Que era a ideia, o Espiritismo é uma religião? Para isso, primeiro, a gente tem que entender o que é uma religião, né? E muitas vezes, até mesmo eu já fiz, eu vou fazer daqui a pouco isso também, nós vamos para a etimologia da palavra religião, para tentar definir o que de fato seja uma religião, com base na palavra. Só que, pessoal, quando estamos falando de algo, buscar a sua origem, o nome é etimologia, né? É o estudo da origem, veio do grego, veio do latim, né? Então esse é o nome bonito para a coisa. E então, quando a gente vai analisar qualquer coisa que seja, eu faço, né? Eu não é isso, mas a pessoa em si, ela faz uma busca para ver a sua origem, mas, acima de tudo, para ver o seu significado. Muitas vezes as pessoas dizem assim, as palavras têm poder. Desculpa, pessoal, a palavra não tem poder. A palavra é um conjunto de desenhos ou um conjunto de sons. O que vai, de fato, ter o tal do poder é a intenção, são os valores por trás daquela palavra, em tese, o seu significado, tá certo? Então, quando a gente vai estudar e quer saber o que é uma coisa com base na origem, a gente tem que fazer isso. Primeiro busca a sua etimologia, né? A origem dela, de onde ela veio, mas, acima de tudo, o seu significado. Um outro detalhe é quais são as alterações que ocorrem no decorrer do tempo para o significado daquela palavra ou para o que, de fato, ela é, tá? Então, quando falamos da palavra religião, acredito que todos que já têm um certo tempo de movimento espírita, de leitura, de estudo da doutrina e dos livros
de Allan Kardec e dos livros que vieram posteriormente, já devem ter ouvido, principalmente, professores, palestrantes, né, dizendo assim, religião vem do latim religare, que significa religar a criatura ao Criador. E aí, nesse sentido, taxam o Espiritismo como uma religião, justamente pela função, por cumprir essa função de fazer com que nós nos permitamos nos aproximar, mais uma vez, do Criador, da forma como Jesus veio orientar. No entanto, pessoal, essa é a sua significação no sentido da sua origem. Lá no grego, no latim, o que significava isso? Quando alguém dizia que aquela pessoa era religiosa, estava dizendo que aquela pessoa tinha uma vida que fazia com que ela se religasse a Deus. A vida dela fazia com que ela se religasse a Deus. É bem verdade que todas as ideias que se transformaram em religião, com essa função de fazer com que as pessoas se vinculassem mais fundamente a Deus, elas começaram a se unir para terem troca de ideias, troca de experiências, para ensinar, para poderem terem segurança de poderem se reunir. E, a partir daí, quando você tem um grupo de pessoas que se une em torno daquela ideia, daquela ideologia, daquele jeito de ser, daquela crença, o nome daquele local, daquele grupo, era igreja. Isso vem do grego eclésia, que seria mais ou menos reunião de pessoas, ou local de reunião para pessoas. Mas veja, reunião de pessoas, local para reunião de pessoas. Essa palavra ela significava tanto o grupo quanto o local. Tá? Ela ganha esse contexto, certo? E aí, quando você tem uma igreja onde as pessoas vivenciam aquilo que faz com que elas se liguem ao Criador, né? Você tem uma igreja onde nessa igreja se discute, se estuda, se vive, se pratica aquela religião. Tá? Mas, para a gente perceber um sentido muito curioso, que é o seguinte, o que faz a religião ser a religião é esse sentido de religar a gente com a divindade, a nossa divindade, qualquer que seja ela. No nosso caso de espíritas, e conforme Kardec deixou muito claro, tanto na Revista Espírita e mais ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma ideia de uma divindade conforme aquela que Jesus nos apresenta, o Pai. Esse é o nosso referencial de divindade. E dentro do conjunto das nossas crenças, daquilo que nós entendemos, só existiria um que nem pode falar um ser, porque um ser, filosoficamente falando, ele tem um conceito que não daria conta de Deus. Né? Por isso Kardec vai trazer, na resposta à questão 1, inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Então, nesse estudo aqui que a gente está fazendo, vamos chamar de a inteligência suprema, tá? Ou Pai, mas melhor chamar de Pai, porque de fato é essa a nossa busca. Então, a nossa divindade, o ser que nós entendemos ser o supra-sumo, a totalidade, é justamente esse Pai. Né? Existem outros na concepção das pessoas? Sim, existiriam outros. E como é que a gente identifica quem são esses outros? Olha, estudando a história das religiões dos povos, nós vamos descobrir quem seriam essas divindades dentro do entendimento das pessoas, das reuniões de pessoas, dos grupos, dos locais, quer dizer, das igrejas, e como consequência das religiões. Porque cada um entende a sua divindade suprema do seu jeito e da sua capacidade de compreensão. Pois bem, a gente começa a entender, de fato, qual o sentido do que é uma religião. Primeiro, diz respeito à conduta do indivíduo. Por quê, Enzio? Por que conduta do indivíduo?
Porque se vai permitir que eu me religue com a divindade, certo? Com o Pai, é porque eu estou vivendo aquilo que é estabelecido dentro das ideias que compõem esta dita religião, essa proposta de religar, de unir novamente o indivíduo ao Pai, é sinal que eu estou cumprindo essas regras. No caso do Espiritismo, que tem como base fundamental das chamadas regras morais, Kardec deixa claro, mais uma vez, estou repetindo isso pela 7ª vez hoje, né, nós, como espíritas, adotamos os princípios morais propostos por Jesus. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas qual a definição de moral? Esse é um conceito importante, pessoal, para a gente entender a resposta que será dada por Kardec, né, tanto no Livro dos Espíritos, aí vai ser adotada num texto que está na Revista Espírita de 1862, de setembro de 62, e, em especial, num dos últimos textos publicados por Kardec, o texto introdutório da Revista Espírita de dezembro de 68. Vamos lembrar que Kardec desencarna, né? Passa pelo fenômeno da morte física em 31 de março de 69. Quer dizer, isso foi publicado em dezembro de 68. Foi lido na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia do finados, quer dizer, dia 2 de novembro de 68. Então, um dos últimos textos. E lá é inquestionável, pessoal, é indiscutível como Kardec entendia esse ponto. É ou não é uma religião? Então, antes da gente ir lá para o pensamento de Kardec, vamos ver essa construção dessa ideia do que, de fato, é uma religião. Certo? Kardec vai respeitar muito isso. Se religião é X, Y, Z, aí fica fácil. O Espiritismo é X, Y, Z? Se é, então o Espiritismo é uma religião. Se não é, não é. Não importa se eu quero ou não quero. A doutrina não é. Então, não há, porque aí ninguém fica chateado. Acredito que muitas pessoas que estejam nos assistindo já devem ter ouvido discussões, né? Pessoas ficando chateadas umas com as outras, justamente porque uma entendia que o Espiritismo é uma religião e tem que ser vivido como uma religião, e outros diziam, não, mas não é bem assim. E aí surgiam discussões necessariamente infrutíferas, porque Kardec já tinha fechado essa questão. Então, quando as pessoas vêm brigar por um assunto desse, que Kardec já deixou arrumadinho, aí é uma questão de ego, sabe, pessoal? Não tem a ver mais com o espiritismo, não tem a ver mais com a doutrina, muito menos com o movimento espírita. Tem a ver com o ego das pessoas que querem defender o seu entendimento, o seu ponto de vista. Está tudo bem, somos espíritos de terceira ordem, estamos aprendendo. Mas voltando lá. Então, o espiritismo ele é caracterizado por ser algo que permite que eu conviva com Deus, né? Porque se eu estou ligado a Ele, eu estou convivendo com Ele. Essa é uma das concepções, e é a concepção que eu gosto, porque é assim que Jesus trata. Jesus coloca Deus como um pai. Quer dizer, é aquele que está junto da gente, que cuida da gente, que protege a gente, mas que puxa a orelha quando precisa. Se for preciso dar umas palmadas, dá também, né? Então, ele é o pai. E essa é a figura perfeita apresentada por Jesus. E isso se expressa através disso. Se eu estou cumprindo as regras que Deus estabeleceu, eu faço essa ligação com Ele. Eu só preciso isso. Isso vai ser chamado de cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir as determinações de Deus. Isso vai ser colocado entre as pessoas nesse sentido. Ok, então sigamos. Esse é o sentido, esse é o significado. As pessoas que começam a se reunir com a mesma ideia para estudar aquilo, hábito ou comportamento, já a gente chega lá, né? A gente vai ver que está um pouquinho antes, tanto do hábito ou do comportamento. A religião, no sentido que Kardec vai trabalhar, ela chega um pouquinho antes, né? E aí vimos que
as pessoas vão se reunir para aprender, para estudar, para pensar sobre aquilo ali, como é que elas vão fazer juntas. O nome desse grupo é eclésia, que na nossa língua, igreja. E o local onde elas se reuniam também recebia o nome igreja, eclésia. Muito bem. Isso quer dizer que esse grupo de pessoas, ou a única pessoa, se só tiver ela está fazendo a religação com Deus porque ela está cumprindo as regras. Questão 629, como citamos antes. Kardec pergunta, o que é moral? Qual a definição que se pode dar de moral? E o começo da resposta já é o que nós precisamos aqui. Regra de bem proceder. Moral diz respeito às regras de bem proceder. Kardec, quando ele está tratando moral nesse sentido, de conjunto de regras, ele está tratando justamente da moral numa perspectiva filosófica, tá? A moral é um dos objetos, é uma das coisas que a filosofia estuda. A química, a física, a biologia, a história, a mecânica, a medicina, o direito tá, né, mais ou menos. Mas as ciências, de um modo geral, elas estudam, cada um estuda uma coisa e aprende com as outras. A filosofia, ela tem as suas coisas que ela estuda, que é a filosofia que estuda, e que as outras podem utilizar, como eu falei, o caso do direito. O direito vai usar a filosofia para entender o porquê que as pessoas se comportaram daquele jeito. Por que a pessoa cometeu aquele crime se ela sabia que aquilo era crime? Então, mesmo ela sabendo que aquela não era uma conduta de bem proceder, mas de mal proceder, e mesmo sabendo que viriam consequências para aquela conduta, ela ainda assim o fez. Então, por que ela fez? E para responder essa pergunta, o direito vai buscar na filosofia, porque o direito vai analisar e entender essas duas mocinhas chamadas ética e moral. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele trabalha numa concepção de moral, isto é, quais são as suas regras de bem proceder? Já parou para colocar no papel quais são as regras, para você, regra de bem proceder? Ó, tomar a benção ao pai e à mãe, aos tios, aos avós. É uma regra de bem proceder? Pelo menos estabelecido socialmente, culturalmente e na família. Só que tem família que não tem essa regra. Não tem problema não tomar a benção. Para aquela pessoa que tem que tomar a benção, porque é uma regra de bem proceder, ele vai estranhar muito. Por que naquela outra família não tem essa regra? Isso nos leva a entender, pessoal, que existem diversos conjuntos de regras de bem proceder. Percebem? A tal ponto que, muitas vezes, cada um vai ter as suas regras de bem proceder. Isso quer dizer que cada um tem a sua moral dentro dessa perspectiva. Então, quando falamos desse conjunto de regras que cada um tem, nós estamos falando da moral dessa pessoa. Perceberam que se o que está na base, que orienta, que motiva hábitos e condutas, atos, né? São essas regras. Isso que vai ser chamado de moral. Não é a conduta em si. Porque muitas vezes a pessoa tem, essa aqui aprendeu que tem que tomar a benção o pai e a mãe. Né? Aqui é a regra. Aí ele vai morar em outro lugar onde não tem essa regra. Passa o tempo, o pai e a mãe vai morar com um camarada. E aí ele fica naquela, e agora? Eu tenho uma nova moral, tenho um novo conjunto de regras, mas meu pai e a minha mãe ainda têm um conjunto de regras anteriores. Eu vou seguir qual moral? A moral que eu adotei agora ou a moral que era para eles e que para eles faz sentido? E, geralmente, por respeito, a pessoa toma a benção ao pai e à mãe, por respeito. Mas ele não mudou a moral dele. Ele faz por respeito ao outro. Ok? Qualquer coisa, pessoal, bota aí no chat aí que a turma, a equipe técnica, né, coloca aqui a questão para a gente ir conversando. Ok. O que a doutrina... e um detalhe.
naquela igreja, naquele grupo de pessoas, veja que eu não estou falando do local ainda, mas aquele grupo de pessoas, aquelas pessoas, elas vão adotar um novo modelo ou um outro modelo de moral para que as pessoas daquele grupo possam aplicar às suas vidas. Então, o indivíduo tinha um hábito, uma conduta, porque a sua regra de bem proceder era aquela, ele, no momento que ele entende que ele precisa se religar a Deus novamente, ele busca essas pessoas para pedir orientação de outras que já estão nesse caminho. E aí as pessoas dizem, olha, você tem que começar a fazer isso não é certo, isso aqui é legal, certo? E a pessoa começa a adotar aquela moral, aquele jeito de viver. Pois bem, quando Kardec, consolidando o edifício doutrinário, quer dizer, o conjunto dos ensinos dos espíritos, vai escolher ou entender assim, peraí, o espiritismo, ele traz novas regras de bem proceder? Bom, traz. Então, vamos lá. Na sociedade francesa daquela época, europeia, ou até do planeta como um todo, no sentido mais geral, existiam certas regras do que é certo e do que é errado, ou moralmente correto dentro da sociedade. E era isso que se estabelecia como moral. Se você descumpre a regra, você recebe as punições. Se você cumpre as regras, você é um cidadão de bem, um cidadão feliz. E Kardec começou a perceber que o espiritismo tirava o véu, né, de sob o mundo invisível. Então, o espiritismo mostrava o mundo invisível. Mostrava a continuidade da existência, não a continuidade da vida, né? Porque a vida é biológica. Então, vai chegar um momento, nesse momento, eu tenho vida biológica. Mas vai chegar um tempo que vai terminar. Mas eu vou continuar. Continuo. Né? E a Kardec começa a identificar aquilo, deixa aquilo... Fica muito claro. Muito redondinho. Tomar um golinho d'água. Mas ele começa a perceber o seguinte. Depois vocês peguem, eu até já comentei em outros momentos aqui, o livro Céu e Inferno, segunda parte, a partir do capítulo 2. A segunda parte são os exemplos. O capítulo 1 é a passagem. Kardec explica como é o fenômeno do morrer. É uma passagem, certo? Eu passo do mundo visível, do mundo visível para o mundo invisível. Só isso. Eu continuo sendo a mesma pessoa que sou. Se eu tiver um piripaque agora, e quando eu abrir os olhos, continuo sendo aqui. A mesma pessoa. Eu vou estar preocupado. Porque como eu não sei, na hora que eu me der conta, como eu não sei quanto tempo passou, aí eu vou ficar naquela, e agora? Como é que foi? Quem continuou a palestra? Né? Porque o estudo tem que continuar, né? Quem continuou, né? Como é que foi? Eu vou estar com as mesmas preocupações do encarnado. Mesma coisa. E Kardec começou a perceber que os espíritos felizes, os do capítulo 2, eles, durante a encarnação deles, durante a vida biológica, eles tinham aplicado no seu dia a dia o conjunto de ensino que Jesus tinha dado. Muitos eram espíritas, então Kardec já tinha trazido esses estudos, esses ensinos de Jesus. Aquelas pessoas começaram a aplicar aqueles ensinos e elas relatavam que elas estavam muito felizes. Então, por uma questão muito lógica, dentro de uma ciência que está se organizando, Kardec não tem dúvidas. Claro, ele testou, né? Mas chega um momento que ele não tem dúvidas. A moral para o espírita, para o indivíduo que acredita na imortalidade, para o indivíduo que sabe que é um espírito imortal, tá? Ele adotará uma nova moral. E de onde se tirou essa nova moral? Dos ensinos de Jesus. E aí Kardec deixa muito claro, o espiritismo não trouxe uma moral nova. Ele acolhe integralmente a moral proposta por Jesus. Por quê? Porque da observação dos fatos, Kardec percebe que os espíritos que, durante a encarnação, aplicavam esses ensinos, esses espíritos eram felizes. E aqueles que, por qualquer que fosse o motivo, a motivação, as justificativas, não cumprissem, não seguissem aquelas regras de bem proceder, esses eram os espíritos felizes. Quanto mais rebelde for o espírito, quanto mais... lá ele usa a palavra renitente, né? Vamos falar de teimoso mesmo, né? Já imaginou você chegando para o seu filho? Menino, você é muito renitente. Ele,
né? É teimoso mesmo, né? Cabeçudo, tosco. Então, pela nossa rebeldia, pela nossa teimosia, quanto mais rejeitássemos ou fugíssemos dessas regras de bem proceder, mais dolorosa seria a condição do indivíduo como espírito durante a encarnação e como consequência natural após a encarnação. Essas informações, pessoal, são muito importantes para nós entendermos o seguinte. Quando as pessoas começaram a se reunir, isso lá na época ainda pré-história, viu, pessoal? Existem registros que mostram que já na chamada pré-história, isso já acontecia, quando essas pessoas se reuniam em torno de uma ideia como essa, estabelecendo um código de ética moral. É complicado falar isso, mas sem problema. Né? Um código de moral que tinha que seguir aquelas regras, as pessoas seguiram, elas passaram a entender que existia uma relação diferente entre o ser humano e o mundo sobrenatural, o mundo extrafísico. Tá? Então, eu quero conversar com a divindade, eu não vou conversar em qualquer lugar, eu preciso de um lugar para isso. E com ideias semelhantes a essa, pessoal, estou sendo muito simplório aqui no raciocínio. As pessoas começaram a identificar locais e construir naqueles locais um espaço com características sagradas, quer dizer, dentro do entendimento de cada época, de cada povo, para se reunirem ali para uma interação com a divindade, ou com as divindades. Peraí. Então, primeiro nascem as ideias, certo? Depois as pessoas que pensam parecido se reúnem, isso. E depois elas constroem um lugar para que elas possam se reunir para pensar, estudar, né, analisar aquela conduta, aquela moral. É isso? Isso. O nome desse local, igreja. O nome daquela conjunto de ideias, religião. Então, passou-se a vincular religião à igreja. Certo? A igreja. E aí acontece o seguinte, quem era a pessoa, ou quem eram as pessoas que serviam de intermédio entre a divindade e as pessoas? E, obviamente, Kardec nos ajuda a entender isso com muita facilidade, pela capacidade mediúnica de algumas pessoas, que eram, nesse caso, eram médiums, né, sensitivos, e eles conseguiam ser instrumento para a produção dos fenômenos anímicos, para os fenômenos mediúnicos, produzir os fenômenos anímicos, e aquilo se vinculava à crença de que aquelas pessoas seriam os intermediários entre os homens e a divindade. E onde essas pessoas ficavam? Na igreja, porque é o local sagrado. Essas pessoas eram tratadas de modo diferente e tinham um posicionamento social diferente. Tanto, pessoal, que quando a gente está estudando na história da humanidade, lá na chamada história antiga, a formação dos primeiros povos, nós vamos observar que essas pessoas, elas estavam dissociadas do trabalho. Outras tinham que trabalhar para bancar essas pessoas. Por quê? Porque o trabalho físico ele é muito cansativo. Né? Acho que todo mundo entende isso. Mesmo que você goste, ele gera um cansaço físico. E aí, essas pessoas sendo tratadas de modo diferente, elas tinham privilégios. Elas estavam acima dos outros. E quanto mais poderoso fosse esse médium, poderoso entre aspas, fosse esse médium, maior ele estaria nessa hierarquia. Então nós vamos perceber que, com o passar do tempo, à medida que as igrejas foram se organizando e a religião passou a ser parte da própria igreja, porque agora é a igreja que determina como a religião funciona ou deixa de funcionar, né? Ela assume o papel de intermediária entre o homem e Deus, aí já começam algumas questões paradoxais, né? Quer dizer, complicada de se entender, o tic-tac tem dificuldade. Se a religião é para me religar com o Criador, agora tem uma instituição que faz isso, né? Que vai ligar a gente ao Criador. Tem que ser aquele grupo ali, com aquelas pessoas naquele local. Que coisa. A igreja acabou absorvendo o nome de religião, mas fazendo diferente do que o próprio nome determinava. Curioso. Não tinha ninguém para perguntar isso lá?
Teve um cara que fez uma pergunta, um monte de pergunta uma vez, teve um monte de problema, um cara chamado Lutero. Ele fez um monte de questionamento lá na Europa. Ok. Pois bem, pessoal, eu acho que agora a gente tem elemento suficiente, entendendo tudo isso, para entender o que Kardec escreve no que é o Espiritismo, né? no texto que ele fala sobre... Ele vai explicando aspectos das próprias características do Espiritismo. Eu acho que é o último diálogo, eu acho que é o diálogo 3, né? E, em especial, nesse texto da Revista Espírita de 1868, dezembro de 68, Discurso no Dia dos Mortos. Porque ele vai dizer assim, eu acho que vocês já ouviram essa expressão: o Espiritismo não é uma religião no sentido convencional, ordinário do termo, mas no sentido filosófico ele é a religião. Para a gente entender essa frase e entender como Kardec a entendia, a gente tem que ter um certo cuidado, pessoal. O que é que as pessoas fazem? Elas pegam a frase de Kardec e elas interpretam. E quando elas interpretam, ela passa a dizer que Kardec falou aquilo. Não, aquilo é a interpretação da pessoa. Vocês vejam que eu estou fazendo toda uma construção histórica para entender o que Kardec entendia, não o que eu estou interpretando. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Inclusive, tem muita literatura mediúnica, onde o espírito, inclusive no esforço, eu valorizo o esforço dele de tentar explicar para a gente certos fenômenos, certas situações, e o espírito fazer uma interpretação para ficar fácil para a gente. Só que, pessoal, aquilo é a interpretação do espírito para ajudar a gente a entender. Aquilo não é a doutrina é o que ele está tentando interpretar para nos ajudar. O Espiritismo não é uma religião no sentido ordinário. Qual é o sentido ordinário? A religião, ela deixa ela é a religião na igreja, não a religião no seu sentido originário, certo? Como instrumento para me religar com o Pai. É eu e o Pai, sem intermediários. Mas isso não impede que eu me reúna com pessoas para estudarmos juntos, aprendermos juntos. O que não pode é agora esse grupo de pessoas determinarem o meu caminho de religar com Deus. Porque esse é um processo individual. Tá? E quando Kardec fala do sentido ordinário, ele está falando isso, de uma igreja, certo? De uma igreja que tem hierarquia. No Espiritismo não existe hierarquia de nenhum tipo. Não se as pessoas que estão reunidas ali seguem a moral do Cristo, então não existe hierarquia, não tem um maior que o outro. Não tem. Tem pessoas que sabem um pouco mais, tem pessoas que têm mais experiência, tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que... E tudo isso aí tem o menos, tá, pessoal? Tá? E tem que ter uma organização. Então, quando hoje, inclusive pela obrigação das leis sociais, né? Vamos falar aqui do Brasil, inclusive, pelas leis brasileiras, o grupo de pessoas, para ele existir, né, dentro, como uma personalidade, ele tem que ser uma pessoa jurídica. Né? Então, a lei determina que você tem um grupo de pessoas que representem aquela instituição para responder legalmente qualquer situação. Aí a organização é presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário, conselho fiscal. Aí pode ter primeiro e segundo, né? E conselho fiscal. E tem os departamentos que tem a questão de funcionário. Isso não é hierarquia. Uma pessoa que é o presidente de um centro espírita, ele é um trabalhador igual a pessoa que abre o centro espírita, que arruma as cadeiras. Talvez até essa pessoa faça até mais do que o presidente, porque ele, como presidente, ele que manda, ele tem que organizar, tal. Quer dizer, no Espiritismo não existe essa hierarquização. Tá? Um outro ponto, o Espiritismo não possui dogmas. E as religiões que passaram a fazer parte da igreja, uma como a outra, né, se estabeleceram dogmas. Né? E no Espiritismo existem dogmas, mas os dogmas estabelecidos no Espiritismo foram estabelecidos pelos espíritos e não determinados pelas pessoas depois. Tá certo? Um outro ponto
é que no espiritismo não existe rituais, tá? Não existe ritualística. Enzo, mas as reuniões começam com prece, terminam com prece. Elas têm horário para começar, horário para terminar. Né? Elas são assim e tal, são rígidas, algumas são fechadas, né? E isso. Então, isso não é uma ritualística? O ponto é o seguinte, numa organização, você precisa ter começo, meio e fim. Então, qual o ato que dá início? Qual o ato que termina? E como é que nós vamos saber se está mais ou menos no meio? O que é que vai acontecer antes? O que é que vai acontecer depois? Então, há necessidade de uma organização. Tá? Há necessidade de uma organização. Mas a organização na doutrina espírita, ela é meramente, eu vou ser bem redundante, organizacional. Ela não é imperativa. Há uma coisa que nós procuramos respeitar muito, porque não foi um médium, não foi 2, nem 3, nem foi um espírito, nem outro, que disseram o seguinte, olha, horário. Respeitem horário. Começo e término. Porque os espíritos, eles têm os seus compromissos e eles se organizam para aqui, certo? Então, essa questão de tempo é uma coisa que eles chamam bem a atenção. E pelo que eu me lembro, eu acho que é só isso. Horário de começo, horário de final. Fora isso, pessoal, é a organização conforme a necessidade daquilo que estamos vivendo em cada grupo. Então, nesse sentido, o espiritismo não é uma religião. Porque, nesse sentido, eu vou transformar o centro espírita no referencial de espiritismo. Então, as pessoas vão lá, e aí o que acontece? Elas querem chegar lá e já sentir o espiritismo. Não é o local, são as pessoas que, aprendendo o conteúdo espírita, se transformam, porque se ligam novamente ao Criador. Eu passo a entender que Deus é Pai, e vou olhar Ele como Pai, eu vou respeitar Ele como Pai, eu vou obedecê-lo como Pai, que me ama e que eu amo. Não cego, com medo de castigo, com medo disso, aquilo. Não. Não é esse o sentido que Jesus mostra e que Kardec adota. Pensando dessa forma, aí fica fácil entender. Vou repetir. O espiritismo não é religião no sentido ordinário, no sentido comum, convencional, institucional da palavra. Mas o espiritismo no seu sentido filosófico, que é esse de eu vou agora adotar as regras de bem proceder de Deus. E fazendo isso, eu me religo a Ele. Porém, no sentido filosófico, o espiritismo é a religião. E nesse a, pessoal, na língua portuguesa, o a é artigo definido, é a religião. Por quê? Porque o único elemento que o espiritismo adota desse aspecto é o aspecto moral. É por isso, pessoal, que Kardec, em muitos momentos, ele tem muito cuidado de usar a ideia de religião justamente por isso, porque as pessoas queriam institucionalizar o espiritismo como uma igreja. Aqui, quando eu vou responder o censo, eu tenho a dizer, qual a sua religião? Eu amo o Senhor. E aí eu sempre respondo assim, olha, moça, talvez a senhora não entenda, mas no sentido moral eu sou espírita. Mas não é, a pergunta é qual a sua igreja? Essa é a pergunta, qual é a sua igreja? Ganhou o sentido de igreja o espiritismo. E as pessoas passam a se comportar dentro do centro espírita como se comportam dentro das igrejas. Ó, não conta para ninguém, tá? Aqui para nós, deixa eu chegar aqui perto do microfone, aqui, ó, aqui pertinho da câmera, tá? Aqui para nós, ó. Presta atenção. Você está num grupo de estudo, você está na hora da palestra, você está em qualquer atividade da Casa Espírita, qualquer uma, né? Aí estão ali conversando e tal. Pessoal, vamos começar? Vamos. Fulano, você pode fazer a prece? Olha para todo mundo se ajeita na cadeira. É incrível. Eu fiz o teste agora, estava estudando, preparando para conversar com vocês aqui, e eu observei, em todos os momentos que eu estava reunido, quando o pessoal dizia, vamos fazer uma prece, vamos. Pessoal, isso é posicionamento igrejeiro. Isso acontece nas igrejas. Porque, então, quer dizer, até aquele momento você não estava interagindo com a divindade?
Mas é que até naquele momento, para você conversar com a espiritualidade, para você interagir com os bons espíritos, com o Jesus, com Maria, com o próprio Deus, você tem que fazer, sabe? Tá, e quando você não tem condição de fazer isso. Percebe? No sentido moral, sou eu com Deus. Pai, eu estou aqui. Hoje eu estou num dia assim, sabe, pai, que eu não estou com vontade de fazer nada, pai. Meu negócio é vontade de ir para a cama, né? Será que eu estou doente? Não estou doente. Isso é aquela desgraça, daquela depressão, né? Né, pai? Você acha que você vai ficar sentadinho, arrumadinho para conversar? Você está numa crise. Claro, precisamos respeitar o momento. Então vamos assumir que... Entende? Eu não estou fazendo porque é uma regra moral. Eu estou fazendo porque eu quero respeitar esse momento de conversa com os espíritos mais íntimos. Vocês entendem a diferença? Né? Deixa eu me organizar, porque como agora vamos conversar com a dona Zilda, né? Com a dona Zilda aqui agora, né? Então, eu respeito a ela. É diferente de... pessoal, vamos fazer a prece. Percebe a diferença? É por isso que não tem ritualística. Porque não é estabelecido aquele procedimento. Por isso, não tem uma teologia. Certo? Não tem. Por isso que é eu com Deus. E é por isso que, no sentido moral, o Espiritismo é a religião. Porque ela abraça essa proposta de... Quando o indivíduo se permite se religar a Deus pelos seus próprios esforços e nos unindo em conjunto para estudarmos juntos, praticarmos juntos, vivermos juntos, não nasce aqui uma religião institucionalizada. É um grupo de pessoas que estão se esforçando para se melhorar. Então, finalizando, penso, né, na minha ainda bem pouca capacidade de entender aquilo que os bons espíritos nos ensinam, que esses ensinos que Kardec nos apresentam, eles são fundamentais e essenciais para a gente entender, e eu não preciso agora mudar o centro espírita. Eu vou mudar a minha forma de olhar para o centro espírita. É o local onde eu vou lá me reunir, interagir com amigos que pensam parecidos comigo, ou que às vezes divergem de pensamento, faz parte, nós vamos juntos fazer o que é possível, e saindo do centro espírita, eu continuo com a mesma lógica na minha cabeça. Cumpra as regras de bem proceder que Jesus estabeleceu. O centro espírita torna-se um lugar de comum união, por isso que Kardec, nesse texto de 1868, dezembro de 68, ele vai descrever detalhadamente o que é comunhão de pensamentos, porque estamos juntos ali no mesmo foco, no mesmo ideal, com a mesma motivação. Só precisamos nos entender em como aplicar. E juntos vamos crescendo. Então, deixa de ser uma instituição religiosa para ser um local onde eu posso, junto com outras pessoas, viver essa moral, essas regras de bem proceder que Jesus nos ensinou. Então, por isso, o Espiritismo é uma religião no sentido comum? Não. Não existe esse religiosismo, né? Esse beatismo, né? O centro espírita, ele não tem essa, pelo menos na perspectiva de Kardec, essa dimensão de uma instituição religiosa. É o local onde nós nos encontramos para viver o sagrado que existe dentro de nós e que está gritando para sair através de quem nós somos. Por isso, respondendo aquela pergunta, hábitos, condutas, não, moral antecede isso. Digamos que é a motivação, o porquê daquele hábito, o porquê daquela conduta. Pessoal, leiam o texto da Revista Espírita de 1860, dezembro de 68, vejam lá, Kardec define caridade, ele define o que é amor, define comunhão de pensamento. É um texto que os grupos espíritas, os centros espíritas deveriam estudar constantemente. Tudo bem? Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Estamos sempre aqui à disposição, dentro
do tempo, né? Mas acho maravilhoso poder sentar e estudar com vocês. Querido irmão, para nós é uma satisfação muito grande, e principalmente pelo trabalho que você trouxe hoje, nos esclarecendo perfeitamente sobre a religião e o espiritismo. E para nós é sempre muito bom tê-lo conosco. E nesse momento, então, nós, em comunhão de pensamento, conforme você já disse, nós nos reunimos nesse momento para a nossa prece final. E é a Deus, é a Jesus que nós agradecemos pelos momentos que aqui passamos, aprendendo a saber como é a nossa vida espiritual, esse desenvolvimento que nós precisamos a cada dia sentir, como nos melhorarmos moralmente. Temos o Evangelho de Jesus e ele nos guia e nos mostra esse caminho. E agradecemos, então, a nossa mentora Zilda Gama, esses bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos inspirando, que inspiraram o nosso irmão Enzo, e que ele também seja abençoado por todo o seu trabalho, e nós estejamos agradecidos e prontos fazer todo o esforço para praticar todos esses ensinamentos. Agradecemos, Senhor, e pedimos mais uma vez, abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido, é sempre uma alegria muito grande, e que você volte mais vezes com essa facilidade de transmitir tantos ensinamentos para nós. E vai esse abraço muito bom para você, tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.